E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Ricardo Daoki aqui com vocês. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, não vou dizer que é rápido, né, mas um pouco com certa urgência, porque o que tem acontecido? Muita gente subiu para o QG22 e aí fudeu, o ataque ficou muito mais difícil. Então, basicamente muita gente tem pedido ideias, assim, sugestão de que tipo de ataque fazer, ou seja, que tipo de... quais são agora as opções que a gente tem, quais as estratégias novas para você utilizar, e enfim, eu não tenho nada assim formulado, não existe um ataque padrão que eu posso dizer que é o melhor, mas dentro das configurações que eu utilizei até o momento, né, do qual não foram tantas assim, vocês sabem que eu sou apaixonado pelos destruidores, então basicamente eu segui o padrão do qual eu vim utilizando no QG 20. A única diferença é utilizar com mais sabedoria, no caso, os sinalizadores. Os sinalizadores têm feito uma grande diferença nos meus ataques, porque não permite que as minhas tropas se abram muito dentro do layout, né? Hoje os layouts ele acabam sendo completamente recheados, já que a gente tem, né, um espaço pequeno e muita construção, né, somado a árvores. Então muitas das bases que a gente acaba atacando, né, são bases onde existe pouco espaço para caminhar. Então a gente tem que analisar e acertar um ponto onde a gente vai entrar com certa tranquilidade, eliminando algumas defesas que podem atrapalhar a gente a entrar. E tem que prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, evite entrar na direção de artilharia, porque se tiver furtivo te travar, a artilharia toma muito HP das suas tropas. Evite entrar na frente de chuva de fogo que você não tenha destruído ou que você não tenha um PEM para travar elas. Evite entrar em cima de minas elétricas ou até minas. Para quem não sabe, minas ela dá uma quantidade de dano, né, específica, mas quando a sua tropa está descendo do helicóptero, né, e você descer em cima de uma mina, o dano ele é muito maior do que aquele dano, né, quando as suas tropas estão andando e passam por cima de uma mina, beleza? Então eu vou fazer depois um vídeo mais específico dando mais detalhes, mas com certa urgência eu vou lançar esse vídeo justamente para que de repente possa clarear um pouquinho e você possa praticar, né, já que esse é um ataque que tem dado muito certo para mim. Muita gente quando sobe porque depois tem falado que tem perdido muitas tropas. Não foi comigo diferente, eu estava perdendo muitas tropas no início e aí eu comecei a usar alfas de ataque, algo que eu sempre fiz e aquilo tinha me ajudado. Então eu não tinha um parâmetro exato, né, das dificuldades que a gente tinha enfrentado, porque eu sempre estava utilizando alfas no ataque, pelo menos 3 tropas. E aí, para quem está me acompanhando sabe que eu estou dando um tempo na minha conta principal. Então estou produzindo alfa, mas não estou usando, né? Estou acumulando algumas alfas e estou atacando sem as minhas alfas de ataque. E aí quero mostrar um pouquinho para vocês o relatório de ataque hoje. Ó, dá uma olhadinha aqui, 1 hora atrás, no meu último Strike Force, eu fiz 1, 2, 3 ataques. Um pouquinho antes fiz 1, 2, 3 ataques. 4 ataques, né? 3 horas atrás. Eu acho que na hora do almoço 1, 2, 3 ataques. Então, uma média de 3 a 4 ataques eu tenho conseguido fazer, né, por Strike Force. Então, vocês podem acompanhar aqui todos 100%. Com essa estratégia, realmente tá difícil, né, errar ataque. É uma estratégia muito forte mesmo. Então, basicamente, em vez de falar, eu vou soltar aqui para vocês os replays e tentar explicar mais ou menos assim o que eu tenho em mente quando eu tenho atacado, né, esse tipo de base. Lembrando que ainda assim eu tenho evitado entrar em bases que têm visibilidade. A gente tem muita base disponível para atacar, né, mas ainda assim eu acho que compensa gastar um pouquinho de ouro, né, para que a gente evite atacar base onde a gente vai perder muitas tropas. Então, bora lá. Esse ataque aqui, essa base tinha bastante recurso disponível. Então, quando tem bastante recurso disponível, eu ainda arrisco, né, atacar bases que têm invisibilidade, né, principalmente as bases onde é um pouco mais manjado a possível posição, né, de onde vai estar, né, as defesas. Então
O que você tem que analisar primeiramente no layout? Por exemplo, quando você vê a invisibilidade, tenta contar mais ou menos a quantidade de defesas que você consegue enxergar. Quando você enxerga pouca coisa, significa que tem muita defesa aglomerada em algum canto. E aí é um momento onde compensa você utilizar um pen e acertar exatamente no lugar onde tem a maioria, né, das defesas. Eu faço muito isso em guerra, porque em guerra eu evito o máximo, né, dar sopa pro azar e ter a oportunidade de errar. Agora, quando é nos ataques do dia a dia, eu já solto a nuclear direta, né, eu tento ali aguçar o meu feeling, né, dos possíveis locais onde vai estar, né, a invisibilidade e vou na sorte mesmo. E na maioria das vezes a sorte tem me acompanhado, então sempre acaba acertando a invisibilidade, né? Mas a grande dica é, se você estiver atacando em guerra e tiver invisibilidade, use o pen antes, né? Você vai ter um pen a menos durante o seu ataque, né? Mas você não vai ter a surpresa, né, de estar entrando numa base sem saber o que realmente tem naquele espaço invisível, né? Isso é muito complicado, você não saber o que você vai enfrentar, porque você sempre tem que priorizar, né, a ordem de algumas defesas que você precisa destruir. Elas são canhão de íon em primeiro lugar. Segundo lugar, muita gente acha que é chuva de fogo, mas não, é a base de socorro aéreo. Dá um trampo do caramba aquela base de socorro aéreo, principalmente se for aquelas compradas, né? Aquelas que a própria pessoa fabrica na fábrica de guerra dela, onde o nível é um pouquinho mais alto. Outra coisa, próxima seria a chuva de fogo. Daí sim, um canhão elétrico, defesa coberta que talvez poderia estar em alfa, tentar acertar alguns furtivos nas defesas, enfim, essa é a ordem para você destruir, sempre, sempre, sempre. Bom, bora lá para o segundo ataque, né? O vídeo, né, não vai ser detalhadamente ter explicações, né, mas vocês vão poder ter uma dimensão, né, de como eu tenho realizado os meus ataques. Vamos bora lá. Nuclear, onde eu consigo atingir aí 2 ou 3 defesas importantes e possíveis pontos de furtivo. Daí depois você vem ali com a 10, você vem com a orbital, né? Importantíssimo você ter o canhão de íon na sua base, porque você vai ter um orbital gratuito, né? Então isso é muito importante, ajuda demais. Ó. Olha lá, utilizei meu primeiro orbital gratuito e já tenho 8 pontos de comando, mais 2 eu já coloco mais um orbital gratuito, então isso é muito importante. E, se eu não me engano, acho que eu vou entrar aqui nessa parte de baixo, porque tem uma defesa coberta aqui, ó, vocês podem ver, se eu não me engano, né, olhando assim de relance é por onde talvez eu entraria. E aí eu não sei porque eu demorei, eu acho que eu estava conversando com alguém, mas enfim, ataque com destruidor é muito forte. Olha o timing. O timing. Geralmente eu vejo muita gente atacar, muita gente solta o pen primeiro e depois as tropas. O tempo da tropa descer do helicóptero, começar a andar e começar a tomar dano é uns 3 a 4 segundos. Comece a observar isso quando você solta suas tropas aí, né, para atacar. Então 3 ou 4 segundos, né, dentro desse trabalho até as suas tropas começarem a atirar, né, o seu pen vai ser perdido 3 ou 4 segundos. Então acerta mais o timing, né? QG22 são os pequenos detalhes que você tem que acertar, né, para que o seu ataque, né, seja bem sucedido. Então, por exemplo, os meus destruidores estão no nível 22. Então, às vezes, soltar uma cura que não seja tão cedo, que seja no time perfeito, onde você consiga recuperar grande parte do HP das tropas, é muito importante. Né? Às vezes não se afobar e soltar um pen muito longe, né? Com as tropas aí no nível 21, 22, que é muito forte, e principalmente utilizando o Strike Force, muitas das vezes você pode entrar assim na linha de tiro de algumas defesas, né? Esperar os seus destruidores tomar um pouquinho de dano, e aí sim você utilizar uma cura, utilizar um pen, enfim, uma aceleração, né? Porque as suas tropas elas vão aguentar muita pancada assim, né? Evite entrar em layouts, por exemplo, onde está tudo muito aglomerado, muita árvore, layouts que você não enxerga. Bom, vamos colocar uns replay aqui de umas bases mais fortes, nível 69, né? Já 69 já é um pouquinho mais forte, já deve ser aí uma base QG22 com chuva de fogo nível 11, né? Não lembro muito bem aqui agora.
Mas, ó, no nível QG22, né, vocês podem ver que a galera não vacila muito, né, sempre tá com Strike Force nas defesas e estão colocando nas defesas que dão mais trabalho mesmo, que são o canhão elétrico, que é a chuva de fogo, né, então são defesas que acaba complicando mesmo um pouquinho, né, os nossos ataques. Uma coisa que vocês podem notar quando eu utilizo o orbital, eu utilizo para finalizar algumas defesas, e é algo que em determinado momento eu pensei em fazer um vídeo especificamente falando sobre o orbital, né? Porque o que eu notei é que muitas pessoas utilizam o orbital, né, do início ao fim, por exemplo, para aniquilar uma defesa. No caso, vamos dar um exemplo, o cara faz isso para eliminar um canhão elétrico, ou faz isso para eliminar uma chuva de fogo. E assim, acaba sendo um desperdício da quantidade de poderes de comando, de dano, né, que eles têm, porque vamos supor que você queira destruir uma chuva de fogo. Se você utilizar, por exemplo, um Hellfire primeiro e depois aniquilar ela com um A10, né, vai estar sobrando muito mais dano do que realmente precisa. Olha que legal, esse ataque aqui, ó, quem que vai destruir o QG inimigo? Os canhões elétricos, né? As minhas tropas não precisaram destruir o QG. Você viu, cara? 4 tiros desse canhão é muito forte, né? E aí, ó, a grande vantagem de você utilizar o CNC, né, é você ter o canhão elétrico a seu favor. Se liga lá, ó. Não deu tempo de disparar, né? Ele acabou congelando. Veículo CNC, se você não sabe utilizar, aprenda pelo menos a utilizar ele, mesmo que você não utilize na sua configuração principal de tropas. Não importa o quanto esteja trollada a base, se você tiver um veículo CNC, você consegue contornar, né? Essa é a dica principal, já falei aqui diversas vezes sobre o veículo CNC, né? Faz uma diferença tremenda você aprender a utilizar ele, né? Mesmo que seja para você utilizar ele apenas em guerra, né? É onde você precisa pegar as 3 bandeiras, né? Bom, bora lá, acho que é o último replay que dá pra gente. Vamos colocar esse último ataque. Vamos colocar esse aqui, ó. Defesa quiet, os caras sempre tem Navy Seal, Bozi. General, ó, aqui, esses caras aqui sempre tem defesas boas. Bom, basicamente, voltando a falar ali sobre o orbital, né? Por isso que eu utilizo a nuclear primeiro, por 2 motivos. Primeiro, para enfraquecer grande quantidade das defesas que eu quero, né? E em seguida eu uso a 10, ó, você vê, e a nuclear, e o Hellfire. E aí eu venho agora com o orbital finalizando aquelas defesas, tá vendo? O orbital finalizou 3 defesas. Você não usa o segundo poder em cima, ó, novamente, orbital, pronto, né? O orbital finalizou 5 defesas, mas o que fez o maior dano delas? A nuclear, o A10, né, e a Hellfire, né? Só que nenhum desses 3 hoje está destruindo todas as defesas, ou seja, destruindo de uma única vez. Então, essa é a importância de você utilizar, né, o Hellfire, aliás, você utilizar o orbital, né, dessa forma, não para aniquilar uma única defesa. É sempre assim que eu faço? Não, tem vezes que sim eu utilizo um orbital para aniquilar uma chuva de fogo. Principalmente quando o adversário coloca muitas defesas juntas, próximas uma da outra. Aí o que acontece? Potencializa ainda mais, né, você utilizar aí, potencializa ainda mais os seus poderes. Então você acaba precisando utilizar menos poderes para matar todas as tropas inimigas. E aí, ó, duas grandes diferenças nos ataques que vocês podem ter notado. A primeira delas é, se eu vejo que as minhas tropas estão em condições de ir abrindo, assim, você vê que ela foi abrindo no layout e tá separado aí em 2 pontos, né? Tem um grupo aqui embaixo, tem um grupo aqui em cima. Se eu vendo que esses 2 grupos separados estão dando conta, eu mantenho ele assim. Se eu vejo que não vai dar conta, que vai ser uma defesa, que vai ser um pouquinho mais complicado, né, o ataque, eu utilizo o sinalizador, puxo eles por uma ponta e vou entrando sempre
pelos flancos, sempre pelos flancos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, era de QG20, porém a ideia é exatamente a mesma. Então procura lá nos históricos de vídeo, deve ter lá, assiste de novo, tenta entender, né? Saiba porque você tem um sinalizador nos seus poderes, né? A maioria quase não usa, mas realmente é muito interessante você utilizar. Bom, o vídeo vai acabar no meio desse replay, então eu vou dar uma acelerada aqui para vocês poderem pelo menos assistir ele até o final. Já vou começando a me despedir aqui. Vou fazer um vídeo, né, muito mais específico falando do que realmente tem surtido efeito para mim, né, que tipo de estratégia, como eu realmente tenho pensado, né, utilizando essa estratégia. Mas basicamente é isso aqui, ó, entrar por uma ponta segura, né. Você pode ver, tem duas chuvas de fogo lá embaixo, né, e aí você não é o momento de você se preocupar com essas duas chuvas de fogo que estão muito longe, né, porque hoje a maioria mesmo está preferindo deixar esses layouts bem espaçados, né, justamente para que não perca todas as defesas de uma única vez. E aí, ó, você vê, eu sinto que as defesas, que as minhas tropas vão aguentar, né, que vão aguentar até o final, né, tá em linha, e eu mantenho. Se não, utilizo